Olha aí, voltamos! Estamos afiados agora para avançar um pouquinho mais no cálculo de área. Ficaram faltando algumas figuras. Nós vimos na questão do Enem que ele trouxe um trapézio. Verdade. Será que tem área de um trapézio agora? A gente viu no mapa mental também que tinha figuras círculo, ali, né? Isso, losango. tinha um tal de losango. Verdade, eu lembro. E a gente não pode ficar sem saber, a gente tem que saber de tudinho. Tem que saber, sair daqui sabido. Tem que sair daqui sabido, né? E tudo mais. Vamos lá então, é a aula de número 8 e a gente continua o cálculo de áreas. Olha lá, na aula de número 8 então a gente parte para a segunda etapa, né? Da geometria plana, onde a gente vai estudar... A área limitada por um trapézio, a área da região limitada por um losango e a área do círculo. Muito bem, trapézio, losango, círculo. Beleza. Vamos lá então, continuando o cálculo de área, vamos começar com o trapézio. E aí, é o trapézio? Que figura é essa? Trapezoidal? Trapézio. Trapézio, a gente viu na questão do Enem da aula anterior que tinha a figura com esse formato, mas a gente não tinha visto qual era a equação ainda. Sim, aí o que a gente achou melhor? Decompor a figura, Cortou, fez um retângulo. E um triângulo. Isso. Deu para resolver? Sim. Deu para resolver. Mas se a gente souber a fórmula que resolve a área de um trapézio, também fica bom, não é? Fica mais fácil. É verdade. A gente podia até pegar ela de novo, né? E resolver, repetir, né? Será? Podia ter feito, ia ser legal, ó, se a gente pegasse a mesma e fizesse agora sem a decomposição da figura. Eu até lembro, era 3,8, 3 e 4. Vamos, bora fazer? Vamos, já. Vamos lá, então. Na área de um trapézio, então, ela também tem a sua equação. Olha lá, observe um telhado que é a 4 águas, a gente fala, né? O que é 4 águas? Ou seja, tem 4 caídas, né? Olha lá, tem 4 caídas. Vamos pegar um azulzinho aqui, que fica melhor para mostrar. Ó, para cá, para lá e para lá. Então, a gente fala um telhado a 4 águas. E aqui nesse telhado a gente vê que a superfície dele apresenta 2 triângulos e 2 trapézios. Então, temos uma figura aqui chamada de trapézio. O trapézio é o quadrilátero que tem um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos. Então esse par de lados aqui nunca se cruza, né? Não. Olha lá, nunca se cruza. Já os outros... vão se encontrar em algum pedaço no espaço. Então não são paralelos. Top, né? Então a gente consegue ver aí a diferença. E no trapézio, a área também é em função das suas bases. Só que agora temos duas, plural, né? das suas bases. Temos agora base maior e a base menor. Então legal. Então nós vamos agora fazer um cálculo da seguinte maneira. Base maior mais base menor. Somam-se as bases primeiro. Isso, é como se nós montássemos um retângulo grandão juntando-se as duas bases. Né? Fiz a base maior mais a base menor, em cima e embaixo, e aí fiquei com um retângulo que tem essa espessura. Multiplicamos pela altura e dividimos por 2, porque nessa ampliação eu fiz com que meu retângulo ficasse com o dobro do tamanho que ele tinha antes. Muito bem, muito bem. Então, claro que é uma equaçãozinha um pouquinho diferente, né? Primeiro a gente soma as bases para depois multiplicar pela altura e dividir por 2. Igual no triângulo temos que dividir por 2, mas tem todo um processo. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá? Vamos de exemplo então. Calcule a área de um trapézio que possui 40 centímetros de altura e bases de 60 e 50 centímetros respectivamente. Então ele quer que eu desenhe, né, calcule a área desse trapézio que tem bases medindo 60 e 50 centímetros, então seja a base maior é 60 e a base menor é 50 e a altura média é 40. Então vamos lá, né? Vamos calcular aí então. Quando a gente fala da área do trapézio, então temos que somar as bases, né? Maior com a menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Bora ver. Quem é a base maior? 60. Quem é a base menor? 50. Se a gente inverter isso aqui, ia ter problema? Não, porque é uma soma, né? Multiplica pela altura, 40 e divide por 2.
Podemos até, às vezes, simplificar aqui, fica mais fácil, tá? Olha lá, se a gente quiser dividir, ó. Mas também, se não fizer isso, dá o mesmo resultado, tá? Beleza. 40 por 2? 20. 20, né? Então, continuando aqui, nós vamos ter que a área é o 60 mais 50, né? 110 multiplicado por 20. Ou também, se fosse multiplicar por 40 e depois dividir por 2, dá o mesmo resultado. Eu prefiro multiplicar por 20, ó, porque fica muito mais fácil, né? Só fazer 2 vezes 110, né? Isso. 2 vezes 110? 220. 220, acrescentamos um zero. 2.200 centímetros quadrados. É área centímetro quadrado. Fácil, né? Beleza? Fácil, Vocês viram? fácil. Não é difícil, soma-se as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Lá no nossa figura, nós tínhamos 3 e 3,8, né? Ah, é? Então, se somar dá 6,8. Isso, multiplica pela altura, que é 4. E divide por 2, vamos multiplicar por 2. É, a gente podia já direto multiplicar por 2, né? Isso mesmo. Verdade. Aí dá Legal. certinho. Muito bom. Gostaram? É, isso mesmo. E aí, já que fizemos do trapézio, temos mais uma figurinha. Losango. Losango. Já empinou pipa? Eu vou... Papagaio? Ainda hoje, quando saí de casa, meu filho estava pedindo para ir comprar. Eu falei, não, só depois das provas. Ah, é? Semana de prova com pipa não dá certo. Não dá certo, né? Ou a pipa ou estuda para a prova, né? Isso, Senão não dá certo. senão não vai. Depois da prova pode? Depois da prova pode. Então tá. O professor Maurício é mal, mas não é tão mal. Eu até vou empinar com ele, depois da gravação das aulas, a gente vai lá e soltar pipa legal. no sol para ficar mais branquinho. Top, né? Legal, então. Agora vamos estudar a área de um losango. Olha lá na telinha e vamos brincar de papagaio? Não, vamos de etnomatemática, ou seja, a matemática aplicada à sua realidade, ao seu cotidiano, à sua vivência, ao seu dia a dia. Olha lá, então, vem com a gente. E aí? E essa imagem? Legal, bom, né? Nessa imagem aqui, nós não temos quatro águas, né? Só temos 2. É, 2 águas aqui. Mas a gente ia falar do losango. É. O que você vê nessa imagem, né? Você consegue ver alguma geometria aqui? Muita. Pura geometria. Essa comunidade indígena fez esse espaço aqui, né? Que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um espaço que eles realizam eventos aqui dentro. Tem apresentação, tem exposição, tudo. E a geometria está aqui dentro. Mas nós falamos do losango, certo? Vocês conseguem enxergar o losango aqui em algum lugar? Tá vendo o losango? Na estrutura, na pintura, onde será que tem? Onde tem losango aí? Vamos ver mais de pertinho? Vamos ver? Vamos. Olha aqui, na pintura, olha lá, mais aproximada, né, a imagem, a gente consegue ver então agora um losango desenhado ali, né? Então, na maior parte das vezes, vocês conhecem as figuras, em todas as, né, aqui mesmo na comunidade indígena, conhece, faz a pintura e às vezes não sabe qual é a figura que está utilizando, né? Então a gente está aqui para clarear isso para vocês, né? Porque tudo é possível. Mas aqui você viu que na estrutura mesmo são várias figuras, retângulos, né, triângulos, trapézios, tem tudo ali. Mas nós destacamos aqui o losango, que na pintura aqui é o que está mais destacado. Certinho? Fácil? Então agora vamos trabalhar com essa figura. Olha lá então, vamos ver a sua equação, né? O desenho, né, são losangos e esses losangos também são figuras planas. Muito bem. E o losango também tem uma equação, né? Também tem? Tem. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. É quase igual ao quadrado, só que agora os ângulos não são retos, né? Então o losango é um paralelogramo. É um quadrilátero, né? E é um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. Então, as medidas todas iguais. Então é como se fosse um quadrado empenado. O losango é um quadrado? Empenado. O quê? A carinha, adoro empenado. essa. É um losango, é um quadrado. A diferença está nos ângulos, né? Nos ângulos. 4 lados iguais, porque senão pode confundir, né? 4 lados iguais, então é um quadrado. Só que o quadrado não tem só 4 lados iguais, e esse é o detalhe importante. O quadrado tem, primeiramente,
4 ângulos retos. Ah, então a diferença está nos ângulos, né? Isso. E ambas as figuras têm 4 lados iguais, tanto o quadrado quanto o losango, né? Mas e aí, professor Maurício? Mas e aí o ângulo determina direitinho. Então, o losango, ele é um quadrado empenado. O paralelogramo é um retângulo empenado. Verdade, né? Então, quando deu aquela quedinha ali, né? O vento soprou e o quadrado se tornou um losango. Porque ambas as figuras têm 4 lados iguais, só que nesse caso a gente tem aí os ângulos que não são de 90 graus, não são ângulos retos. Isso. Então, aí é que partiu a diferença, tá certo? E claro que o losango também tem uma equação que gera a sua área, né? É parecido, né, com algumas outras que a gente já viu, só que a gente dá umas letrinhas específicas para ele, né? Então tem outra letrinha? Outra letrinha. Então são várias equações, né? Várias equações que determinam cada figura. Cada figura por tem a isso que sua. às vezes saber decompor é fácil, porque você fica só no quadrado e no triângulo. No triângulo, é verdade, no retângulo. Tem essa vantagem. É verdade. Então vamos lá? Nossa menininha aí está questionando: um quadrado é um losango é um quadrado? Olha lá. Vamos na telinha agora entender qual a equação que dá a solução da diagonal, né? No caso do losango, a gente vai trabalhar com as diagonais, ó, com suas diagonais. Temos a diagonal maior, né? E a diagonal menor. E temos a diagonal menor. Para quem solta pipa, são as talas, tá? Centralizadas da pipa. As valetinhas. Diagonal maior vezes a diagonal menor. E dividido por 2. Muito bem. Vamos de exemplo? Vamos lá? Fazer um exemplo que dá mais certo, né? Vamos ver. A bandeira oficial do Brasil é feita por figuras geométricas. O losango possui diagonal maior medindo 16,6 metros e diagonal menor medindo 10,6 metros. Nessas condições, qual a área amarela da bandeira do Brasil? Ah, porque a verde é um retângulo, né? Isso. A azul é um círculo. Isso. Mas a amarela é um losango, né? E é dentro disso que a gente vai fazer o cálculo aí, então. Né? Então, vamos lá. Vamos ver. A gente vai pegar a diagonal maior, né? Diagonal maior. Vezes a diagonal menor. E vamos dividir por 2. D minúsculo, e vamos dividir por 2. No enunciado já diz, né? Que a maior é 16,6 e a menor é 10,6. Isso na bandeira oficial. Olha que legal. Então, nós temos uma área aí, 16,6 vezes 10,6. 175,96. 175,96. Ainda vamos dividir por 2. Por 2, né? 87,98. 87,98 metros quadrados, né? Vocês viram que a oficial, ela é bem grande, certo? 87,98. Certo? Certinho. Legal, né? Olha que bacana, a gente já está calculando até a bandeira oficial do Brasil. Aí tem alguém lá pensando assim, professor, mas e esse círculo azul aqui não vai interferir? Não, mas aqui no caso ele especificou só para nós calcularmos o losango todinho. Aí se fosse por exclusão, né? A gente quisesse só a parte amarela que aparece na bandeira, aí tinha que calcular a área do círculo e fazer a retirada. Beleza. Tá bom? Vamos agora falando em círculo. Olha aí. Sintonia, né? Vamos agora fazer a área do círculo. E aí, a área do círculo, ela envolve um detalhezinho, né, professor Maurício? Porque nós temos um tal de círculo e nós temos a circunferência. É verdade. E muitas vezes nós falamos circunferência no lugar quando era para falar círculo e falamos círculo quando era para falar circunferência. Então, isso que você quer dizer que não é igual, né? Não é a mesma coisa. Não é igual. A mesma coisa. E é isso que a gente vai rever com vocês, porque aluno do terceirão tem que saber de tudo um pouquinho, né? Mas, por via das dúvidas, às vezes esquece alguns detalhes e a gente está aqui para recordar com vocês, tá bom? Então, a diferença entre círculo e circunferência, a gente vai ver agora. E aqui a gente está para calcular a área do círculo. A área do círculo. A área é uma coisa, comprimento é outra, tá? Vamos lá tirar as dúvidas? Olha lá. Muitos objetos, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tem formato circular, não tem? Isso, olha só o detalhe, formato circular. Mas nós não falamos de círculo nem de circunferência ainda. E eles aparecem com frequência. Por exemplo, aqui, ó, a roda de uma bicicleta. Nós temos aqui a bicicleta, não é? Nós chamamos a parte da roda de aro. E no aro nós temos vários raios. Beleza. Vira e mexe durante as aulas,
alguém fala que quer café. E aí nós temos que correr atrás de uma xícara. Agora até melhoramos, tá? Fica na beira da porta do estúdio, já fica lá a garrafa de café com a xícara. Porque quando ela fala assim, quer café, tem que ser rápido. Tem que ser na hora. Para poder chegar o cafezinho quentinho para ela. Verdade. E na xícara, nós temos os dois detalhes. Nós temos o círculo e nós temos a circunferência. Eu até lembro de uma questão do Enem que falava disso. Uma caneca, né, tem o círculo de cima, na circunferência e tem um círculo. Tem os dois. E falando de bicicleta ainda, do aro, nós temos a catraca. A engrenagem, né? A catraca. Tá. A engrenagem é do carro. No carro tem engrenagem. Na bicicleta tem a catraca. Tudo bem. Aceita que dói menos, né? Então, muitas coisas têm um objeto circular, né? Agora, será que você lembra de alguns detalhes sobre círculo e circunferência? Vamos perguntar. Vamos perguntar? Vamos perguntar. É hora do quiz! Vamos fazer perguntas e aguardamos as respostas. Olha lá, anteninhas ligadas, é hora de identificar os detalhes aí. Vamos ver. A circunferência é o quê? É uma região plana? É uma linha fechada? É uma linha aberta ou é uma superfície? O que é a circunferência? Região plana, linha fechada, linha aberta ou superfície? Pensa rápido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Uma circunferência é uma linha fechada. Muito bem. Então circunferência é só a linha? É um contorno, é como se fosse um bambolê. É Entendi. como se fosse uma aliança, um anel, ela é uma linha fechada, tá bom? Então agora a pergunta que não quer calar. Então quem ocupa uma superfície? É o círculo? É a circunferência? Não é a circunferência, já sei. Então já arrisca. Então já porque arrisca. a circunferência é uma linha fechada, então não é. Então não é o ocupa círculo, é a corda ou é o raio? Quem é? Acorda, minha gente. Corda. Eu acho que quem ocupa a superfície, então, se nós estamos falando de diferença entre circunferência e círculo, com certeza é o Círculo. Muito bem. Então, Bom. o círculo, ele ocupa uma área, né, pintada Tudinho, por ó, dentro, tudinho. né? Tchan, 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 tchan. Tudo isso aqui. Belezura! Vamos de pergunta número 3? Vamos. Bora ver. Para calcular o comprimento da circunferência, nós usamos 2πr ao quadrado, πr ao quadrado. 3πr ou 2πr? Qual que nós usamos? Então agora a gente tem que usar o π, né? Lembra do π? Temos que usar o π aí. Quem é esse π? O que vocês acham? Letra A, B, C ou D? Para comprimento da circunferência. Eu lembro que tem 2. Eu lembro que tem um amigo aí nosso. Pois Lembra? é, Eu 2. tenho um amigo, você tem um amigo. Agora eu não lembro se é πr ao quadrado ou se é só πr. Não, se é o comprimento é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Raio. Quem é esse π? Quem é esse π? Vamos ver agora? Vamos lembrar? Vamos. E esse π, né? Vamos usar novamente o valor de π em nossos cálculos. Você lembra o seu valor? É 3,41? É 31,4? É 3,14? Ou é 0,314? Eu lembro que no segundo ano nós tivemos uma aula e nessa aula nós calculamos lá, né, a divisão entre o diâmetro e o comprimento. Lembra? Ou era o comprimento pelo diâmetro? Eu sei que tinha uma regrinha assim, que aí aparecia o π. E quanto que era mesmo? Peraí. Deixa eu forçar. Vocês estão vendo? Vai forçando, porque você vai tendo alguns... Como é que eles falam agora? Você vai tendo alguns déjà vus. já vi. Flashes, né? Alguns flashes. Flashes de memória aí, vai recordando. O π vale, com certeza, eles estão lembrando, 3,14. E olha lá a formulazinha lá, o comprimento. Quando a gente divide o comprimento pelo diâmetro. E Será que eles aqui- lembram o que é raio e o que é diâmetro? E aqui aparece a formulazinha, não é? Porque se eu passar o diâmetro para cá, vai ficar comprimento igual a π vezes o diâmetro.
e o diâmetro é 2 raios, daí fica 2π raios. Beleza. Vamos de pergunta número 5? Não tem? Não tem. Então, juntando a circunferência, os pontos do seu interior, a gente obtém um círculo. O círculo ocupa uma superfície e a circunferência é contorno. Então, aí é que está a diferença, tá? Então, vamos lá? Vamos fixar bem na memória isso aí? Se quiser até anotar para ficar mais prático. Bom mesmo. A circunferência é o perímetro, é o contorno. É o entorno, perímetro. né? Circunferência é como se fosse um bambolê. No entorno, isso, muito bom. No entorno, perímetro. Perímetro, comprimento. Agora, no círculo, ocupa uma superfície. E quando a gente fala de círculo, então, é como se fosse a circunferência pintada por dentro. Beleza. Né? Calcular área. Então, no círculo, a gente consegue calcular área. Né? Por quê? Porque a gente tem a superfície. Por exemplo, uma praça circular, né? Tem tanto de raio, quanto que eu vou precisar de grama para, né? Para gramar. Caiu no Enem. Só que a do Enem tinha, e aí é um detalhe importante, acho que até uma forma de criticar. Tinha-se uma área gramada e ele ia pavimentar. Ia tirar a grama e colocar concreto. Isso, foi mesmo. No Enem tem uma dessa. Então, como o círculo ocupa uma superfície, a gente consegue calcular a sua área, né? Então, vamos ver qual é a equação agora da área do círculo. Olha lá. A área do círculo é dada por... em função do seu raio. E do π. E agora temos, então, que a equação é π vezes r ao quadrado. Muito bem. E aí, quem é o raio? O raio vai ser dado na questão. E o π, aí olha só, agora você para e anota. O π, na hora do Enem, eu só vou usar se o Enem falar. Use π igual a tanto, para π use tanto. Se ele não falar, ou se o gabarito vier lá, né, sem especificação, eu vou deixar do jeito que está ali. Eu não vou mexer com o π. Mas o nosso π, ele tem um valor aproximado de 3,14. Beleza? Beleza. Então vamos de exemplo, né? Que fica mais fácil o entendimento, não é verdade? Vamos. Vamos lá, então. A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Qual é o raio do círculo descrito por essa área? Nossa Senhora, não sei não. Sei fazer não. Muito grande esse cálculo aí, vou pular. Pula. Né? Beleza. Tá bom, então. Então, se ele... Agora, só que tem uma diferença, professor Maurício, ele deu a área, né? Ixi, sério? Tá, então, peraí. A gente tem que voltar aqui, né, e pensar que a área é dada por π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o π vai variar de exercício para exercício, tá? Às vezes ele diz use π igual a 3,1. Às vezes ele diz use π igual a 3. Arredondando para ficar mais fácil os cálculos, E às vezes ele não diz nada. E às vezes ele não diz nada. Mas na maioria das vezes é um desses 3 valores que o exercício te manda, né, te orienta, né, a utilizar, tá bom? Beleza. Não varia muito. Nesse caso, ele está dizendo para usar π igual a 3,14, certo? Vamos lá, então. A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650. Então, vamos lá. π vezes o raio ao quadrado. Ele quer saber qual é o raio desse círculo, né? E ele deu a área. Então, agora a gente vai substituir aqui, ó. 70.650 é igual ao π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Eu sei o raio? Não é o que eu tô querendo, né? Então, vamos ter que estar multiplicando, vai passar? Dividindo. Então, temos 70.650, vamos dividir por 3,14. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Ainda não é o raio, tá? É só o raio ao quadrado. 70.650 dividido por 3,14... vai dar exatamente 22.500. 22.500. Isso igual ao raio ao quadrado. Agora eu tenho raio ao quadrado, eu não quero raio ao quadrado. Não, olha lá, só que muita calma nessa hora,
Porque é como a gente disse, o caminho que leva até o resultado já está nas alternativas. Olha lá a letra A, olha a letra A. Não. Olha, 22.500, certinho. Certinho. Pronto, marca, né? Vamos embora, acertei. Só que o que eu quero? Eu quero só o raio, eu não quero o raio ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu sei que 225 não é o mesmo que 15 vezes 15, não é? E qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. É a radiciação. Então, vamos lá, simbora aplicar a raiz Quadrada. de 22.500. E agora sim, com essa solução é que eu vou ter o resultado do raio. Raiz de 22.500. 225 é 15, certo? 15 tem 2 zeros, vai ficar 1, então é 150. Então se de 2 zeros a gente tira 1, é assim? Isso. Então a gente pega e faz a raiz dessa parte aqui. Os que tem no que é valores 15. significativos. Isso, e acrescenta um zero? Divide o zero pela metade. Tem 2, agora tem só 1. 150 é a nossa resposta. Isso. Muito bem, né? Usamos a equação da área do círculo, só que dessa vez a área já foi fornecida. E não está pedindo a área, está pedindo o raio. Então, aluno do terceiro ano já tem todo esse ziriguidum aí, né? Aluno do terceiro ano vai ter várias opções. Muitas das vezes não está querendo o raio básico lá, né? Basiquinho que a gente procura. Não está querendo a área, né? Está querendo outra informação ali dentro da equação. E o aluno do terceirão tem que saber fazer mexer na equação desse jeito, né, professor? E aí é um combinado, né? Porque assim, o que o Enem faz? Quando na questão tem um grau de dificuldade, vamos supor que essa daqui tem um grau de dificuldade, então ele facilita com relação ao pi. Se fosse Enem, pode ter certeza, queria colocar um valor aqui, o pi 3. Por quê? Sim. Porque exige um grau de raciocínio mais acelerado. Quando a questão é mais simples, ele vai colocar 3,14. Tem questão que o Enem quer que você, além de saber calcular a área, use a sua interpretação. Essa que nós lembramos aqui anteriormente, da praça. Tem um condomínio e lá tem uma área pavimentada, no formato circular. E deu a área. Não, deu o raio. Daí ele quer aumentar essa área, quer pavimentar uma área maior com outro raio. Então são 2 raios. Nessa questão, ele deu raio igual a 3, o pi igual a 3,14. Por quê? Porque é uma questão muito prática. Deu raio, tem que calcular a área. Acabou. E a alternativa não era o resultado. Era assim, ele falava que tinha no estoque um material, dá para movimentar. Se não me engano, está até na atividade. Ou nessa ou não, acho que está. Se não me engano, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que está na atividade. Então, são detalhes que nós precisamos estar ali, ó, familiarizados, atentos, porque senão... às vezes pensam, mas é muita informação, só que é terceirão, gente, não tem para onde correr, é muita informação mesmo, em todas as áreas de conhecimento, em todos os fatores, é a sessão Remember aí, tem que relembrar de tudo, tem que saber de tudo um pouquinho, e é fato que é desse jeito mesmo, tá bom? Se quiser ficar mais aliviado, pega a prova do Enem e olha, para você ver se é muita informação, você vai falar assim, nossa, tem muita coisa que eu preciso saber ainda. É muita coisa. É isso aí. Só precisamos ter um combinado. E é aquele detalhe. Combinado. Nós temos um combinado desde o ano passado. Verdade, verdade. Será que eles estão cumprindo? Não sei. Uma questão do Enem por dia foi o que a gente pediu, não foi? Lembra? Lá no segundão? Nós já estamos começando a 2ª semana de aula. Vamos imaginar que vocês terminaram o 2º ano e resolveram descansar. Entendemos, logicamente, até porque vocês têm outros afazeres. Mas nós já estamos com 1 semana. É verdade. E olha, em 1 semana de aula com vocês, nós já fizemos... Umas 20, eu acho. Umas 20 ou mais. Ou mais. Não foi menos, não. Durante as aulas, nas atividades de sala, enfim, né? A gente já está fazendo muitas questões nesse caminho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, vamos fazendo junto, mas também a gente precisa que vocês façam sozinhos também, tentem desenrolar por aí.
também, que vai melhorar aí muito o aprendizado de vocês, tá bom? Brincando com os números? Bora ver? Vamos lá? Temos brincando com os números, vamos lá. A pergunta é uma charada, olha lá. Bom, se estamos falando dessa figura geométrica que vocês já viram ano passado no espaço, no plano, tal. E aí vamos lá. Uma esfera tem 3. Um círculo tem 2. Um ponto só tem 1. Do que a gente está falando? Sei não. Quão. Dá uma pensada aí, uma esfera tem 3, um círculo tem 2. Eles lembram o que é uma esfera? É. E eu acho legal, a professora Luciana faz o desenho da esfera bem legalzinho, assim, com os lados assim e tal. Né? E aí, porque o ponto, o que tem familiar entre eles? Vamos só ver o que é o ponto. A esfera, quando a gente faz a esfera, tem que fazer aquelas... O semicírculo aqui, né? Assim, isso. Aí aqui é pontilhado, tá? E aí também dá para fazer assim, pontilhinha aqui. Olha aí. Marrom. Então, beleza. A esfera tem 3. Mas tu apagou. Era para deixar? Vou fazer melhor, então. Entendi. Apagar para fazer melhor. É que do tracejado não ficou muito tracejado. Tá. Agora sim. E assim também. Beleza. A esfera tem 3. O círculo... Tem 2. Só tem 2. O círculo. Tem 2. Só tem 2. E o ponto? O ponto, a bolinhazinha. Tem só só 1. Só tem 1. E agora? Estamos falando de quê? Vamos ver? Vamos esperar os resultados. E os resultados vêm juntamente com a resolução das atividades, né? Então a gente está finalizando a nossa aula, mas a gente ainda tem a revisãozinha, né? Agora a gente praticamente finalizou o cálculo das áreas das figuras planas mais convencionais, né? Eu espero que eles estejam conseguindo mais ou menos entender o que está acontecendo, né? Porque assim... O que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está pegando as questões do Enem, né? Que nós combinamos já desde o segundo ano, fazer uma questão por dia e tal. Então, quando a gente pega uma questão do Enem, ela vem pedindo alguma coisa. E às vezes ele fala, por exemplo, de área. E eu não lembro muito de área. Então eu faço o quê? Eu vou estudar áreas. É o que nós fizemos. Pegamos uma questão do Enem lá na aula 6 e a questão sugeria o cálculo da área, da borda, da piscina. Piscina, geometria espacial, mais área, geometria plana. Então, revisamos geometria plana e vamos revisar geometria espacial. Por que revisar? Porque é assunto do segundo ano. Se essa aula de hoje, né, a aula 7 e 8, se você não ficou muito assim prático, você vai no segundo ano que ela tem pelo menos 4 ou 6 aulas parecidas, mais detalhadas, com mais detalhes, com mais exemplos, que você pode estar mergulhando. Isso é estudar o Enem. E aí, outra questão do Enem lá pela aula 9, 10, sei lá, vai exigir um outro conteúdo. A gente vai revisar esse conteúdo. É isso que é estudar. Estudar para o Enem. Nós temos aí uma caminhada que está chegando perto. O Enem está aí, tem o quê? 5 meses, 6 meses para o Enem. Acho que 5 meses para o Enem. Você está preparado? Você está ali, né? Buscando, caminhando, tá ou não tá? Precisa, tá? Tá chegando. Tá chegando. E passa muito rápido, né, gente? Quando a gente menos espera, já bateu a porta aí, né? E claro, a matemática a gente pega um pouquinho no pé, bate, né, na tecla aí, né? Fica batendo porque são 45 questões somente de matemática. Então temos que buscar recursos de memorizar os detalhes, porque vai fazer diferença lá na frente, sim, senhor. Você acredita que eu estava olhando uma aula nossa do terceiro ano? Na aula eu falei mais de 30 vezes Enem. Né? Enem. E nem adianta reclamar, né? Vamos falar mesmo, né? Nós temos que respirar porque assim, é a nossa preparação. Enem. Falando nisso, nós começamos matemática agora, né? Tá na primeira semana, começando a segunda semana. Já vou perguntar, e aí, já se inscreveram pro Enem? Tá aberto? Já está aberto, tem uns diazinhos já aí. E aquela pergunta... Eu tenho certeza que os professores presenciais estão ali, então vamos lá, tal. Quem vai fazer o Enem? Já se inscreveu? Porque nós sabemos que tem aluno que não quer fazer. Não vou fazer não, né? Vou fazer outra coisa. Mas quem vai fazer? Já se inscreveu? Então vamos lá, vamos juntos, tá?
não vamos desgarrar, não vamos perder o foco. Né? Então agora é com vocês, a gente já volta com a revisãozinha rápida, mas as atividades de sala vêm por aí, tá bom? Ficamos por aqui, até já!